Federalismo. Uma federação, também conhecida como Estado Federal, é uma entidade política caracterizada por uma união de províncias, estados ou outras regiões parcialmente autônomas sob um governo federal central. Os Estados Federados não têm status como entidades na comunidade internacional. Eles não são um país, mas sim parte de um. Então, qual é a diferença? De que maneira o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, é diferente do Distrito de Lisboa, em Portugal? Em sistemas federais, a autoridade política é dividida entre dois conjuntos autônomos de governos, um nacional e o outro subnacional. Enquanto um distrito ou região de um país que não é um Estado federal não possui essa mesma quantidade de autogoverno e poder compartilhado em nível local, os países que não são federais são chamados de unitários, que é um Estado governado como uma única entidade em que o governo central é supremo. Ambos têm prós e contras, e o melhor regime para um país pode não ser necessariamente o melhor para outro. Por exemplo, países maiores tendem a ser federais para gerir melhor seu vasto território, como a Rússia ou a Austrália, algo que pode não fazer sentido para nações menores. Os estados unitários têm as vantagens de poder agir rapidamente, porque as decisões são tomadas por um único órgão e podem ser menos custosos por não terem vários níveis de burocracia, enquanto os estados federais têm uma melhor compreensão das necessidades locais porque o poder está mais próximo do povo. E isso pode desencorajar o abuso de poder porque esse mesmo poder é distribuído entre mais órgãos governamentais. No mundo todo é assim que os países se dividem entre federações e países unitários. Em amarelo, as federações e em azul, os unitários. Dos 8 maiores países do mundo em área, 7, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Austrália, Índia e Argentina, são organizados em uma base federal. Somente a China, terceira maior, é um estado unitário. Os conceitos usados para definir esses diferentes regimes são um pouco confusos, então vamos esclarecer. Um país que usa o federalismo é conhecido como uma federação ou estado federal, composto por províncias, estados ou regiões autônomos que são federados sob um governo federal central com o qual compartilham o poder. Um país que adota um governo unitário é assim denominado. Ele também possui províncias, distritos ou regiões, mas eles não são autônomos e a grande maioria do poder está concentrada no governo central. Mas não é preto ou branco. Existem nuances. Um país não precisa ser totalmente uma federação ou um estado unitário. Há um espectro que varia de maior separação para maior integração. Em uma extremidade há um grande estado unitário e na outra vários pequenos estados independentes sob uma união, mas majoritariamente soberanos. Unitarismo, descentralização, devolução, federalismo, confederalismo, organização internacional e uma reunião de pequenos estados separados são diferentes opções. E na verdade todos eles, exceto o unitário completo, têm algum grau de maior autonomia como o Reino Unido, que é um exemplo de devolução, no qual o governo central do Reino Unido delegou alguns de seus poderes para autoridades locais como as da Escócia ou País de Gales. E mesmo dentro de cada um deles há um subespectro. Neste mapa da Europa, vemos os estados unitários e federais. Dentre os unitários, alguns são totalmente centralizados, como Portugal ou Irlanda, outros são descentralizados, como a Eslovênia ou os países nórdicos, e alguns são regionalizados, como Espanha, França ou o Reino Unido, onde o governo central é o principal detentor de poder, mas começou a compartilhá-lo mais com as administrações regionais. Se isso indica um avanço rumo ao federalismo ou se optarão por manter como está, pode variar conforme o país. A União Europeia como um todo é um exemplo fascinante. É composta por muitos estados grandes, principalmente unitários e alguns federais, mas a própria UE seria vista como uma reunião de estados separados, no outro extremo do espectro, mas também algo como uma confederação e muitas pessoas querem que ela seja uma federação completa. Porém, este vídeo não aborda esse assunto. Não vou entrar em cada uma dessas diferentes formas de governo e respectivos sistemas políticos. O que eu quero fazer é simples. Já que já temos uma ideia geral de como os estados federais são diferentes dos unitários e como ambos geralmente funcionam, eu quero percorrer o mundo e descrever quais países são de fato federações e como eles funcionam especificamente, pelo menos em termos muito gerais. Com números é assim mesmo.
Dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, 27 são federações. Os demais são estados unitários, porém, como visto no exemplo da Europa, eles diferem no grau de unidade. Mas vamos focar nas federações. Eu quero ir do maior para o menor, não em termos de tamanho, mas em termos de suas subdivisões federais. O maior país federal do mundo é a Rússia. Divide seu território em muitos tipos diferentes de unidades federadas. 46 oblasts, que são províncias, 22 repúblicas, 9 krais, que são territórios, 4 okrugs, que são regiões com grupos étnicos substanciais, 3 cidades federais e um oblast autônomo. Neste mapa, podemos vê-los separados por cor, variando das pequenas, mas ainda muito importantes cidades federais de Moscou, São Petersburgo e Sevastopol, em vermelho, até as gigantescas repúblicas e províncias da Sibéria, em laranja e verde. Um total de 85 unidades federadas. Cada sujeito federal tem seu próprio chefe, um parlamento, um tribunal constitucional, bem como sua própria constituição e legislação. Na maioria das federações é isso que ocorre. O segundo maior são os Estados Unidos, com 50 estados, um distrito federal e 16 territórios. Quando se trata dos estados, eles são mais iguais em tamanho, pelo menos a diferença não é tão grande quanto a da Rússia, e eles têm uma abordagem uniforme para as divisões. Além do Distrito Federal e territórios, são principalmente os estados que existem como iguais. Como na Rússia e em muitos outros países, cada estado tem um governador como chefe federal, além de um legislador estadual e constituições próprias. Curiosamente, as constituições estaduais americanas costumam ser bem mais extensas que a nacional, de cerca de 4.500 palavras. A maioria das constituições estaduais tem mais de 8.500 palavras, quase o dobro do tamanho, porque precisam ser mais detalhadas em relação ao relacionamento diário entre o governo e o povo. A mais curta é a de Vermont, com 8.294 palavras, e a mais longa é a do Alabama, que tem 345.000 palavras. Parece impossível, mas todos os lugares que pesquisei confirmaram ser o caso. Curiosamente também, os Estados Unidos da América também têm uma regra que garante a cada estado desta União uma forma republicana de governo. O Havaí não poderia decidir se tornar uma monarquia novamente, mas continuar fazendo parte dos Estados Unidos da América, algo que não é o caso para todos os países federais, como veremos adiante. Eu não sabia que a Nigéria é uma federação, com 36 estados e um distrito federal. A Nigéria tem uma população gigantesca de mais de 200 milhões de pessoas. Pode ser só eu, mas sinto que não damos atenção suficiente a esses gigantescos países africanos. É interessante porque começaram com apenas 3 estados em 1960. Depois passaram para 4, 12, 19, 21, 30 e finalmente 36, dividindo ainda mais suas terras conforme desenvolviam sua administração. O México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, possui 31 estados e tem como capital a cidade do México. Quando o México se tornou independente da Espanha, começou como um império. Após a queda do império, tornou-se uma república federativa. O plano de fundação da república foi promulgado e em seu 6º artigo diz que as partes componentes da república são estados livres, soberanos e independentes, no que toca à administração e governo internos. Todos os estados livres foram convidados para a União e formaram a federação, exceto pela antiga Capitania Geral da Guatemala, que formou seu próprio país, também uma federação. A Índia também é um país federal, com 28 estados e 8 territórios da União, sendo um deles o território da capital nacional de Delhi, possivelmente semelhante a um distrito federal. Eles estão divididos em 6 regiões: Norte, Oeste, Sul, Central, Leste e Nordeste. Pelo que descobri, essas não são de nível administrativo. Não há governador regional ou similar. Elas são apenas uma maneira de organizar as áreas em que os 28 estados estão, que de fato têm suas próprias administrações locais, como é o caso com seu vizinho, Paquistão. Eles organizam seu território em 4 províncias, 2 territórios autônomos e uma capital, embora em menos unidades. As províncias de Baluchistão, Punjab, Sindh, Khyber, Pakhtunkhwa e o território da capital federal de Islamabad. Eles têm 2 territórios autônomos em Caxemira, região disputada que a Índia também administra do seu lado, e Gilgit e Baltistan. Durante o Raj britânico, que incluía Índia, Paquistão e outras regiões,
havia muitos estados principescos antes e durante o colonialismo britânico. Estados com autonomia interna, mas sob o domínio britânico e sem autonomia em assuntos externos. Não tenho certeza se é o caso, mas faz sentido que isso possa ter preparado o terreno para o atual sistema federal em ambos os países, já que havia uma tradição de estados menores com autonomia interna dentro de um país maior. O Brasil vem logo atrás, com 26 estados e um distrito federal também. No estilo da Índia, o país é dividido em regiões, 5 neste caso, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas, novamente, as administrações locais entram primeiro no nível estadual. A evolução territorial do Brasil é fascinante, como ocorre com a maioria dos países. Se quiser, posso começar a fazer vídeos sobre esse assunto. Quando os portugueses chegaram em 1534, estabeleceram capitanias coloniais. Linhas retas, horizontais e verticais, que fazem as fronteiras coloniais da África parecerem meticulosamente traçadas. À medida que o Brasil crescia, primeiro como uma colônia e depois como seu próprio país, mais divisões territoriais surgiram para melhor organizar e governar o vasto território. De volta à Europa, a Suíça é, pelo que eu sei, a única confederação do mundo. Não possui estados, mas sim 26 cantões. Evoluiu da histórica Confederação Suíça, que existiu de 1300 a 1798, com algumas exceções no meio. Eles começaram como 13, cada um como antigos estados soberanos. Depois expandiram para 19 em 1803, 22 em 1815 e continuaram aumentando até 1999, quando chegaram aos atuais 26. Argentina, Venezuela, Iraque, Somália e ambos os Sudões também são países federais, com o número de estados mostrado na tela, embora algumas unidades federais sejam chamadas de províncias ou regiões. A Argentina tem uma cidade autônoma na capital Buenos Aires, assim como a Venezuela com seu Distrito Federal e uma dependência federal, que engloba a maioria de suas ilhas offshore. O Iraque tem 18 províncias, conhecidas como governadorias. A Somália tem 18 regiões, algumas separatistas, principalmente Somalilândia. O Sudão do Norte tem 18 estados e o Sudão do Sul, 10. O país federal mais conhecido da Europa é a Alemanha, com 16 estados, incluindo os estados-cidade de Berlim, Hamburgo e Bremen. Esses estados-cidades são conhecidos como Stadtstaaten. Os 13 restantes são chamados de Flächenländer, que significa aproximadamente estados de área. A Alemanha, eu diria, tem uma história de existir em algum tipo de união de estados menores. Tudo o que precisamos fazer é olhar para a absoluta bagunça organizacional territorial que era o Sacro Império Romano. Após o Congresso de Viena, em 1815, 39 estados formaram a nova Confederação Alemã. A Confederação do Norte da Alemanha e o Império Alemão subsequentes também possuíam uma organização territorial semelhante. E mesmo após as perdas territoriais do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, os estados remanescentes continuaram como repúblicas de uma nova federação alemã. A Áustria compartilha o mesmo passado do Sacro Império Romano e da Confederação Alemã, o que explica seu modelo federal hoje. Além disso, sua existência como líderes do Império Austro-Húngaro, que também foi subdividido em regiões administrativas, embora na maioria dos casos não fossem estados semi-autônomos. Hoje, a Áustria é uma república federal, composta por 9 estados. Outro exemplo interessante na Europa é a Bósnia. As divisões políticas da Bósnia e Herzegovina foram criadas pelo Acordo de Dayton, que reconheceu um segundo nível de governo no país, composto por 2 entidades, a Federação da Bósnia e Herzegovina em si, com maioria de bósnios e croatas, e a República Srpska, que tem principalmente sérvios. Cada uma governando aproximadamente metade do território do Estado, a Federação da Bósnia em si tem uma estrutura federal e é composta por 10 cantões autônomos. Ainda na Europa, a Bélgica é uma monarquia constitucional federal. Está dividida em 3 regiões altamente autônomas: Flandres, Valônia e Bruxelas. É curioso como a lógica dos sistemas federais pode variar. Muitos deles escolhem isso devido à vastidão de seu território, e outros, como a Bélgica, escolhem devido a significativas diferenças culturais entre partes de seu território e população. A Rússia, por exemplo, seria, eu acho, um exemplo de uma combinação de ambos. Na Bélgica,
Flandres e Valônia têm movimentos de independência significativos, que podem levar à separação do país. Adotar um sistema federal com semi-independência através da autonomia pode ser uma forma de evitar isso. O Canadá possui 10 províncias e 3 territórios na América. Em 1867, 3 províncias da América do Norte britânica, New Brunswick, Nova Escócia e a província do Canadá, que incluía Ontário e Quebec, uniram-se para formar a Confederação Canadense, uma colônia federada de 4 províncias. Ao longo de sua história, o número de províncias aumentou das 4 originais para 10. A principal diferença entre uma província canadense e um território é que as províncias recebem seu poder e autoridade da Lei Constitucional de 1867, enquanto os governos territoriais têm poderes delegados a eles pelo Parlamento do Canadá. Essencialmente, uma mudança na divisão de poderes entre o governo federal e as províncias requer uma emenda constitucional, enquanto uma mudança similar nos territórios pode ser realizada unilateralmente pelo Parlamento do Canadá. Praticamente, as províncias têm sua autonomia garantida e os territórios nem tanto. O mesmo vale para a Austrália, que tem 6 estados, além de 3 territórios internos e 7 externos, que não são autônomos, então não são relevantes para isso. New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmânia, Victoria e Western Australia são os estados e o território da capital, o território da Baía de Jervis e o território do norte são os territórios internos. Cada estado da Austrália é sucessor de uma colônia australiana histórica sob governança britânica. O território da capital e o território do norte operam majoritariamente de forma similar aos estados, apesar de seu status diferenciado. Na Ásia, a Malásia é formada por 13 estados e 3 territórios federais. A Malásia é dividida em 2 áreas principais, oeste e leste, separadas por água. Dentro de cada uma dessas áreas estão vários estados, que possuem igual autonomia. Apesar da Malásia Oriental, em Bornéu, ter apenas 2 estados grandes, a Malásia Ocidental possui 11 menores. Curiosamente, 9 dos 13 estados são monarquias próprias, 8 dos quais têm um sultão e um raja, mostrando-nos que as federações são uma boa solução quando uma região está cheia de regiões historicamente divididas, como vimos com a Alemanha, mais ou menos. Os 3 territórios federais são Kuala Lumpur, Labuan e Putrajaya. Singapura foi um estado da Federação Malaia, saindo em 1965. Brunei foi convidado a se juntar, mas recusou até hoje. E na África, a Etiópia, com 10 regiões e 2 cidades autônomas. A base para as divisões da Etiópia são aparentemente critérios etnolinguísticos, em vez da geografia física do território ou sua história, algo que é realmente inteligente e provavelmente deveria ser levado em conta para reformas territoriais em grande parte da África, tentando compensar os erros cometidos pelos europeus ao dividir o continente durante os tempos coloniais. As 2 cidades são a capital do país, Addis Ababa e Dirdawa. Outras nações menores, como Nepal, Emirados Árabes Unidos, Micronésia, Comores, Kitsu Nevis, também são países federais divididos em estados, ilhas, comunidades, etc. Nepal tem 7 províncias, os Emirados Árabes Unidos, 7 emirados, Micronésia, 4 estados, Comores, 3 ilhas e São Cristóvão e Nevis, 2 ilhas. Unidades que representam e governam diretamente uma região específica do país, compartilhando o poder com o governo nacional. E assim, esses são os estados federais do mundo, ou seja, os países nos quais o governo central compartilha uma parte significativa do poder de governar com suas autoridades locais, tendo um maior grau de autonomia e geralmente servindo como uma ferramenta para resolver algum tipo de problema, seja a administração de um território muito grande, permitindo que ele seja governado de forma um tanto separada e mais detalhada, ou oferecendo a pessoas de diferentes culturas com diferenças significativas a oportunidade de ter mais autonomia dentro de um país unido, desde os casos mais conhecidos dos Estados Unidos da América, Canadá, México, Brasil, Alemanha, Rússia, Índia ou Austrália, até os casos menos conhecidos da Etiópia, Bósnia, Bélgica ou Suíça, entre muitos outros. Se eu esqueci de algum outro país federal, apenas me avise nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser. Até a próxima para mais conhecimento geral.